Pessoal, boa noite. Dando continuidade à aula de regência verbal, agora nós vamos fazer algumas questões de concurso público a respeito do tema da regência verbal. Então, a primeira questão ela diz o seguinte, no tocante às questões de regência verbal, observe os enunciados abaixo. Enunciado 1. As críticas enfrentadas pelo atual governo se referem a... Quem se refere sempre se refere a algo ou se refere a alguém. Então, o verbo referir, ele sempre vai exigir um complemento, né, antecedido pela preposição a. Então, essa primeira frase está correta do ponto de vista da gramática, porque o verbo se referir, logo após dele, sempre vai vir a preposição a. Aí, enunciado 2. Os protestos contra o atual governo aludem a. O verbo aludir também recebe sempre a preposição a. Então, sempre após o verbo aludir, a gente vai utilizar a preposição a. Então, o segundo enunciado também está correto do ponto de vista da gramática normativa. 3. As críticas contra o atual governo acontecem, pois uma ampla quantidade de pessoas tem aversão com. Então, aversão é um termo que ele vai sempre receber a preposição a. Ou seja, quem tem aversão sempre tem aversão a algo ou a alguém. Ou seja, você nunca tem aversão com. Então, do ponto de vista da gramática normativa, a questão 3 está incorreta. 4. A boa reputação do atual governo depende a... O verbo depender, ele sempre vai receber a preposição de, ou seja, quem depende, depende de alguma coisa ou de alguém. Então, a questão 4, ela está incorreta do ponto de vista da gramática normativa, porque o verbo depender, ele sempre vai receber a preposição de. A questão 5... Aliás, o enunciado 5, desculpa, o atual governo dispõe de. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa, tá certo? Então, o verbo dispor, ele sempre vai receber um complemento antecedido da preposição de. Então, essa questão, o enunciado 5, ele está correto do ponto de vista da gramática normativa, tá? Então, vamos voltar. 4. O atual governo necessita urgentemente de. Quem necessita sempre vai necessitar de alguma coisa. Então, o verbo necessitar, ele pede um complemento antecedido da preposição de. Então, a alternativa 6 ela está correta do ponto de vista da gramática, tá? Que é enunciado 7. O atual governo aspira a conseguir o apoio. Então, bora lá. Verbo aspirar. O verbo aspirar, ele tem duas regências, tá? Uma, que é quando é você no sentido de você inalar ou você cheirar alguma coisa. Então, nesse caso, ele é transitivo direto. Mas quando o verbo aspirar tem um sentido de você objetivar, de você almejar algo, ele é transitivo indireto. Então, ele sempre vai receber a preposição a. É o que acontece nessa frase. Na frase 7, o verbo aspirar, ele tem um sentido de você almejar, ou seja, o governo almeja, objetiva, deseja conseguir o apoio da população. Então, nesse caso aqui, ele é transitivo indireto. Então, ele vai receber a preposição a. Então, o enunciado 7 está correto. Então, a correta é a alternativa letra E, que é o enunciado 2, 5, 6 e 7. Vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Enunciado 1. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Regência do verbo visar. O verbo visar, quando ele tem o sentido de assinar ou mirar em algo, ele é transitivo direto, né? Mas quando esse verbo visar, ele tem um sentido de objetivar ou você almeja algo, nesse caso ele é transitivo
indireto. Então, após ele sempre vai vir a preposição a. Nesse caso aqui, o verbo visar tem um sentido de você almejar algo, de você desejar, né? Objetivar. Então, nesse caso aqui, ele é transitivo indireto. Então, após ele deveria vir a preposição a. Então, visando apenas aos seus próprios interesses, seria a forma correta. Então, o enunciado 1, ele está incorreto. Enunciado 2. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda de custo. Regência do verbo preferir. O verbo preferir, ele sempre vai receber a preposição a. Ou seja, você sempre vai preferir uma coisa a outra. Você sempre vai preferir isso a isso. Então, do ponto de vista da gramática, essa questão está correta. Por quê? Preferiu declarar a firma falida a. Então, percebam, o verbo preferir nessa frase, ele está recebendo a preposição a. Então, do ponto de vista da norma gramatical, essa questão está correta. Enunciado 3. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque. Regência do verbo aspirar mais uma vez. Verbo aspirar no sentido de você almejar, desejar, objetivar. Nesse caso, ele é transitivo indireto. Então, ele sempre vai receber a preposição a. Então, do ponto de vista da norma gramatical, o enunciado 3 está correto, porque a pessoa aspirava a uma posição. Enunciado 4. Aspirando o perfume das centenas de flores. Bora lá. Verbo aspirar no sentido de quê? De você sentir o cheiro de algo, de você inalar. Então, nesse caso, o verbo aspirar, ele é transitivo direto. E logo após ele, não aparece nenhuma preposição. Pode aparecer um artigo. É o que está acontecendo aqui no enunciado 4. Aspirando o. Então, do ponto de vista da norma, esse enunciado está correto. Então, alternativas corretas. 2, 3 e 4. Alternativa A.